Bom dia, alunos! Que bom estarmos em mais uma aula, só assim para vocês me verem. Pena que eu não posso ver vocês, né? Mas estamos aqui na semana 3 do PET 2 e vamos aprender um conteúdo muito interessante. Essa aula, ela vai valer para essa semana e para a semana que vem. Vocês perceberem, na semana que vem, ele só é uma complementação das atividades, tá? O que nós vamos aprender? Nós vamos conhecer mais um grupo de seres vivos, mais um reino, que é o reino animal. Vamos entender a sua origem, que, segundo a teoria evolucionista, é derivado de um processo evolutivo. Segundo a teoria criacionista, são seres formados por Deus, tá? Quem define isso são vocês. A mim, simplesmente, eu passo a informação. Identificar os diversos filos de animais, invertebrados e suas características, conhecer também dos vertebrados e refletir a importância de conservar os ambientes e as espécies animais. No nosso livro didático não consta esse material, pois ele faz parte, no Nova BNCC, do conteúdo do 7º ano. Só que como vocês já fizeram o 7º ano e não aprenderam esse conteúdo, ele está sendo dado para vocês, para que vocês não percam esse assunto, tudo bem? Então vamos lá. Bom, os seres vivos existem em todos os lugares, não é verdade? Onde você anda, você encontra ser vivo. Tá? Dentro da nossa casa, nas plantas, no solo, no ar, a gente está o tempo todo em contato com essa vida rica no nosso planeta. Agora, vamos e convenhamos, estudar isso deve ser um pouquinho complicado, não é verdade? Então, houve necessidade de organizar isso em grupos para se estudar e ficar mais fácil. E aí algumas pessoas vão estudar só esse grupo, outras só aquele grupo, e vão se tornar especialistas. Por isso, a biologia passou a organizar os seres vivos em níveis de organização. E esses níveis são grupos grandes, dentro desses grupos, outros grupos, e assim vai. O grande grupo na vida é o domínio. Tá? Nós temos 3 domínios: o arqueia, o eubactéria e a eucária. Esses 3 grupos estão relacionados com um tipo de célula. Que nome complicadinho, né? Mas é só para vocês entenderem. Dentro desses 3 domínios, a gente vai dividir os reinos. Quais são os reinos que é mais fácil da gente compreender? O reino monera, o reino protista, o reino do fungo, vegetal e animal. No PET anterior, nós já estudamos, nas 2 primeiras semanas, estudamos o reino vegetal, tá? O reino do fungo é os fungos, e monera e protista são seres unicelulares, vistos apenas pelo microscópio. Hoje, nós vamos estudar o reino animal, que é o 5º reino. Dentro desse reino, nós vamos dividir em níveis menores. Depois do reino, o que tem? Nós temos uma divisão chamada de filo. Dentro desse filo tem a classe, dentro da classe tem a ordem, dentro da ordem tem a família, dentro da família tem os gêneros, até chegar ao número das espécies, tá certo? Então, nós estamos estudando um reino, e dentro desse reino, os grupos são chamados de filo, tá? E aí, por isso, eu vou ficar falando filo isso, filo aquilo, filo, porque é uma divisão do reino animal. Esses grupos nós não vamos estudar agora, tá? Bom, então vamos lá, os nossos 5 reinos, cada um tem as suas características. Desculpa, meus amores, aqui está em inglês, mas é porque eu gostei muito do desenho, tá certo? Então, nós temos aqui, dentro do reino monera, as 2 grandes divisões das bactérias, eubactéria e arqueobactéria. É por causa há uma diferença entre essas células. Os protistas são unicelulares, e essas células aqui, todo esse grupo tem células eucarióticas. O que é isso, professora? Células que estão completas, com núcleo organizado, com estruturas internas. Esses 2 aqui, as células não são assim, são chamadas de procarióticas, são células mais simples. E aí você pensa, mais simples, então é pior. Não, ser simples é bom.
Ser simples significa que eu preciso de pouca coisa. E eu, precisando de pouca coisa, eu me adapto em vários ambientes. Então, ser simples muitas vezes é bom, tá? Ser mais complexo exige mais coisas. Existem que o ambiente possa me dar mais coisas. E aí eu limito aonde esse animal, esse ser vivo vai estar distribuído. Tá? Então, todos esses grupos aqui agora têm células eucarióticas. As plantas, os animais, os fungos e os protistas. Tá? Só que agora, planta, animal e fungo não são formados por uma única célula, são multicelulares. Tem alguns fungos que são unicelulares, mas a grande maioria aqui dos grupos são pluricelulares, formados por muitas células. Então, o que vamos estudar hoje? O reino animal. O reino animal, então, como nós falamos, são seres formados por muitas células pluricelulares, e essa célula tem aquela estrutura mais completa, célula eucariótica, tá? Necessitam de alimento, não somos iguais aos vegetais, que fazemos a fotossíntese, comemos, então, ao fato de nos alimentarmos, somos chamados de heterótrofos, tá? E existe um grande grupo, nossos seres vivos, o reino animal é muito diverso. Nós temos os grupos dos invertebrados, que não vão ter aquela estrutura óssea interna, que são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, asqueumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, e os vertebrados são chamados de cordados, porque vão ter o cordão vertebral, tá? Protocordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Calma! Vamos falar sobre cada um deles, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelos invertebrados. Mas antes, tá? Esses invertebrados vão até aqui, ó, equinodermos. E eles vão ter uma estrutura de organização que vai aumentando a complexidade. Os poríferos são os mais simples, eles não têm nem tecido embrionário definido. Tecido embrionário são os primeiros tecidos que formam após a fecundação. Quando aquele embriãozinho está em formação, é formado folhetos embrionários. Esponja do mar, o nosso famoso Bob Esponja, nem forma esses folhetos. Já os outros seres vivos, todos eles formam um com 2 de blásticos e a maioria com 3, tá? 3 folhetos. Essa organização aqui eu não vou citar para vocês porque ela é muito complexa. Vamos continuar. Bom, vamos começar pelas esponjas do mar. Olha lá. O que é isso, professora? Esse é o nosso Bob Esponja, tá certo? Ele é um ser vivo que parece uma planta, tá parado, ele não se move. Um ser vivo que não se move é chamado de céssio. Então, esse é o filo dos poríferos, conhecido como esponjas do mar. Eles não têm um tecido verdadeiro igual o nosso, que tem tecido ósseo, tecido sanguíneo. Lembra que nós estudamos sobre esses tecidos? Então, nós temos esses tecidos. Esses seres vivos não têm. Por isso que eles são os mais simples que tem. Qual que é a sua importância? A importância é que eles são verdadeiros filtros do mar. Sabe quando você tem um aquário, você precisa de um filtro? Porque senão ele fica cheio de lodo, a água fica toda turva? Pois é, eles são verdadeiros filtros naturais do mar. A água passa por as suas estruturas, esse é um organismo vivo. Dentro dele tem células que capturam todas as pequenas partículas. Isso ajuda ao mar ser assim, límpido e transparente, o alto mar. Algumas delas produzem toxinas. Olha que coisa interessante, essas toxinas ajudam a eliminar alguns organismos. E dessas toxinas eles descobriram o AZT, um importante elemento, um medicamento que é usado hoje para o tratamento da AIDS. Que coisa interessante, né? O próximo grupo é o grupo dos quinidários. Os quinidários, eles já começam a ter alguma motilidade. Existem alguns seres vivos que são parados, são fixos, como a anêmona do mar. Lembra da casinha do Procurando Nemo? Que ele vivia numa anêmona? Pois é um quinidário. E tem algumas formas que se movem, como as medusas. Lembra dos bichinhos que o Bob Esponja costuma caçar? Que ficam assim andando? É a medusa, as formas medusoides do filo quinidário. Também são chamados de selenterados, ou podem então ser fixos
ou móveis, são exclusivamente aquáticos. Você não vai encontrar de seres vivos no ambiente terrestre. Uma característica deles é que eles queimam. Quem já foi na praia e já viu, olha, isso aí, ó, cuidado, tem água viva. Você pode encostar nelas, elas têm células que queimam, chamadas células urticantes. Lembra da ortiga, né? E dentro deles, eles já começam a ter alguns órgãos. Ele tem uma cavidade digestiva, já começa a ter uma estrutura um pouquinho mais complexa que os poríferos. Próximo grupo são os plateumintos. O nome plateumintos, eumintos é o nome de verme, é porque tem um corpo verme, em forma de vermezinho. E plato lembra de prato, achatado. Então, esses animais têm corpo achatado em cima e embaixo, dorso e ventre, dorso ventralmente. Existem os plateumintos que vivem livremente em algum ambiente, no solo, e não dentro de nenhum ser vivo, são chamados de formas livres, mas existem as formas parasitas que hospedam dentro dos seres vivos. Eles não têm sistema digestivo completo, por isso eles precisam, muitos deles, utilizarem os alimentos já digeridos de um hospedeiro, tá? Então, as formas parasitas vão utilizar a digestão já do hospedeiro para poder se alimentar deles. Já as formas livres vão ter a estrutura mais completa. O ciclo de vida é muito diverso, porque horas eles estão no ambiente, horas eles estão no hospedeiro, ou estão 100% dentro do hospedeiro, e a gente tem que estudar esses plateumintos para poder justamente conhecer quais são esses hospedeiros dos seres humanos e dos animais, para poder tomar os vermífugos, né? Controlar essas formas parasitas. Mas parasitas não é só do filo plateuminto. Nós temos também o filo nemateuminto. O filo nemateuminto são os vermes redondos, as lombrigas, tá? Ai, nossa, que coisa horrorosa. Olha isso aqui. Pessoa expelindo lombriga. Vou até tirar essa foto que ninguém merece. Tá? Então, eles podem ter formas de vida livre ou parasitas. Existem nemateumintos que não provocam doença e que estão no ambiente. Agora, muitos são parasitas em vários grupos de seres vivos, nos animais, nos cachorros, nos gatos e nos seres humanos. Os vermes desses animais não é o mesmo dos vermes dos seres humanos. São espécies diferentes. E eles têm um ciclo, já um sistema digestivo completo. A gente precisa entender e estudar o ciclo de cada verme para poder fazer o controle. Por exemplo, a lombriga, ele infecta o nosso trato intestinal e nós pegamos ele pela boca. Então, eu tenho que tomar um cuidado com a minha higiene, lavar as mãos, e eu tenho que também usar um lugar específico para fazer as minhas fezes, banheiro, tá? Já alguns vermes, eles podem ser pegos simplesmente andando descalço, porque eles penetram sobre nossa pele. Aí, para controlar, eu preciso andar calçado. Então, por isso que é importante conhecer o ciclo de vida do verme para saber controlar ele e não se contaminar com ele, tá? Vamos passar isso aqui rápido. Lavar as mãos é a primeira forma de controle dos eumintos, porque ao contato com as superfícies, com os ambientes contaminados, nós podemos pegar os alimentos e levar para nossa boca e nos contaminar. Higienizando as mãos, a gente elimina essas formas que poderiam estar sendo transmitidas pelo contato. Outro animal de corpo vermiforme, mas aqui agora já não é mais parasita, tá? Se bem que existe uma forma parasita, é o anelídeo, filoanelídeo conhecido, um grupo muito conhecido são as minhocas. A diferença é que agora o corpo desses seres vivos é todo separado em anéisinhos. A gente chama isso de corpo segmentado, tá? As formas de vida livre são conhecidas, as nossas minhocas, minhocuçu, mas existe uma forma parasitária, que é a sanguessuga, tá? Esses animais têm o organismo muito mais complexo e mais completo, já tem sistema circulatório, inclusive coração, tá certo? Aqui, ó, olha o segmento aqui, os anéisinhos chamados de metâmeros. Vamos continuar. Filo dos moluscos, animais de corpo mole, por isso moluscos.
tem cabeça, pé e massa visceral. Já não é mais algo compridinho, já tem agora uma divisão do corpo. Muitos deles têm concha calcária, algumas visíveis e algumas não visíveis, porque polvos, as lulas, por exemplo, têm uma concha interna. Existem formas terrestres, nós conhecemos lesmas, caracóis, e existem aquelas aquáticas, polvos, lulas e caracóis também do ambiente aquático. Aqueles que têm conchas duplas, como os mexilhões, as ostras, também pertencem ao filo molusco. Ele tem agora o sistema circulatório um pouco diferente das minhocas. Enquanto as minhocas tinham um sistema circulatório fechado, totalmente dentro de vasos, os moluscos têm um sistema circulatório aberto, que nós explicamos falamos um pouquinho sobre circulação. Mas quando falamos de circulação dos seres humanos, a gente viu que ela é fechada. Nesses animais, a circulação é aberta. Algumas vezes o sangue passa fora dos vasos, ele vaza e extravasa dentro dos tecidos. Existem vários grupos menores dentro do filo de moluscos, que são as classes, tá? Vão se dividir, mas nós não vamos estudá-las. Um grupo muito importante, que é muito diverso, é o grupo que tem maior número de espécies do nosso planeta, é o filo artrópode. A grande diferença é que eles têm patas articuladas, artrópodes, pés articulados. O corpo deles é segmentado em cabeça, tórax e abdômen. Olha só, cabeça, tórax e abdômen, tá? E habitam nos mais diversos ambientes, habitam no ambiente aquático, terrestres, nos desertos, nos lugares mais distantes da Terra. Não sei se vai existir nas geleiras, tá certo? Mas aqui eles vão estar muito distribuídos com uma grande diversidade. E é tão grande que a gente tem que dividir eles em grupos menores, que são as classes. As classes das aranhas, aracnídeos, a classe dos insetos, a classe dos crustáceos, como camarões, a classe dos diplópodas, como os piolhos de cobra, e dos quilópodas, como a lacraia. Temos também, como último grupo dos invertebrados, o filo equinodermos, que são animais com espinhos, equinodermos, espinhos na pele. São todos exclusivamente marinhos, têm um aspecto assim de divisão do corpo em forma de raios, por isso chamado de sistema radial, tá? E toda a sua circulação e movimentação depende de um sistema de transporte de água interno chamado de sistema ambulacrário. É muito interessante. É como se fosse rotas de águas internas que fazem mover os seus pequenos pés. Nós temos como exemplo as estrelas do mar, o ouriço do mar, o lírio do mar, pepino do mar e a serpente do mar. Aqui nós temos a estrela, aqui nós temos o ouriço, aqui o pepino, aqui a serpente do mar, tá? E aqui um lírio do mar. E por último, filos cordados. O filo cordados vai ter uma grande característica que os invertebrados não têm. A presença de um eixo de sustentação interno, um esqueleto, né, mais rígido. E ele é muito diverso, tá? Nós vamos dividir aqui, vai ter aquelas formas mais simples, que são os cefalocordados, os urocordados e os vertebrados. Então, cordado é o mesmo que vertebrado? Não. Cordado é um grupo maior. Dentro dos cordados eu tenho os vertebrados. Os urocordados são essa forma aqui, que parece um pouco as esponjas, mas não é. Ela é mais complexa. Os cefalocordados parecem um peixinho, tá? Mas ele tem uma estrutura de rigidez interna mais simples, uma estrutura de esqueleto embrionária chamada de notocorda, não é peixe nem lesma, tá bom? Então, por isso ele é chamado de cordado. E os vertebrados é o grupo mais diversificado, vão ter vértebras derivadas de um tecido embrionário chamado de notocorda, que é a parte embrionária da vértebra. Eles vão ter hábitos e habitats diversos. Olha que diversidade de seres vivos eles existem. E dentre eles está incluso o homem. Eles vão ter todos os sistemas, respiratório, circulatório, esquelético, muscular
e vão ser bem complexos, habitando assim os ambientes e dando essa diversidade ambiental. Bom, meus amores, uma coisa muito importante que eu gostaria de falar com vocês é que esses seres vivos, eles são muito importantes. Cada um tem um papel ecológico e preservá-los, eles e os ambientes em que eles vivem, é uma forma de também garantir a sobrevivência de todas as espécies e da espécie humana, pois também somos um ser vivo que está interagindo com outros seres vivos. Então, manter essa diversidade, conhecer, estudar e preservá-la é algo muito importante. E, por isso, conhecer é o primeiro passo. Falou? Um beijo, fiquem com Deus e vamos fazer as atividades.